Quer descobrir como é possível ganhar dinheiro na internet? Se liga no resultado dos nossos alunos. Veja como é possível. Imagine você como esses resultados. Renda online passo a passo, mude sua vida. Link na descrição. Bora para o vídeo. Aqui no Tarde Redonda, o Flamengo que enfrenta o Atlético Paranaense. A gente volta a falar com o Álvaro Loureiro, que já marcou presença no início do Tarde Redonda e agora ele chega com mais detalhes ao vivo lá em frente ao Ninho do Urubu. Com você, Álvaro. É isso, Abel. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo que acompanha o Tarde Redonda. Estamos aqui acompanhando essa tarde de trabalho, nessa quarta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, ali do lado de dentro do CT, no gramado, o Abel Braga fazendo a parte tática da atividade. A gente pôde acompanhar só o aquecimento, depois a imprensa teve que sair, o Abel Braga querendo privacidade nesse trabalho com os jogadores. O Flamengo que se reapresentou ontem, depois de 2 dias de folga, e que vive um momento turbulento, No começo da semana a gente teve pichações aí nos muros da Gávea, torcedor pedindo a saída do técnico Abel Braga, desvalorizando a conquista da Florida Cup, que foi valorizada pela diretoria algumas semanas atrás numa nota oficial. Enfim, essa relação não anda muito bem. O Flamengo tem oscilado bastante, alguns resultados muito bons na Libertadores, na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas alguns resultados que não agradaram a torcida, especialmente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo nesse momento ocupa a modesta 9ª colocação com 7 pontos, 6 pontos atrás do líder Palmeiras. A gente tem uma reportagem sobre essa relação turbulenta nesse momento entre o torcedor do Flamengo e a equipe do Flamengo. Vamos acompanhar agora no Tarde Redonda. O momento não é dos melhores, mas a fase também está longe de ser ruim. O Flamengo conquistou quase todos os títulos que disputou em 2019, apesar da pouca expressão dos campeonatos, tirando o estadual. A grande preocupação por parte dos rubro-negros é o nível das atuações do elenco comandado por Abel Braga, que ainda não empolga. Um protesto foi marcado para o Ninho do Urubu, com expectativa de grande adesão. Mas o que se viu foram poucos torcedores. Grupo que não chegou a 10 pessoas, mas que se mostrou contra a permanência de Abel Braga. O Flamengo não tem padrão de jogo, o Flamengo... Eu não sei como se classificou na Libertadores, o que com o Abel Braga não dá não. Continuar com o Abel Braga é mais um ano fracasso. Com uma semana livre para treinar, o Flamengo só volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Um triunfo pode aliviar a pressão no comando técnico. Caso contrário, um revés pode alimentar ainda mais a crise que insiste rondar as bandas da Gávea. Pois é, a torcida espera, claro, um bom resultado no fim de semana. Domingo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia, que a gente pôde conferir nessa quarta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, relacionada a um dos principais jogadores dessa equipe do Flamengo, um dos jogadores mais regulares do time, o volante colombiano Gustavo Cuéllar, que sofreu uma pancada no jogo contra o Atlético Mineiro na última rodada, teve uma entorse no tornozelo direito. Ontem, na reapresentação do time, ele não treinou com os companheiros, mas hoje o panorama mudou. O Cuéllar veio para o gramado e fez um trabalho em separado, pelo menos no tempo em que a gente pôde acompanhar a atividade, ele corria em volta do campo, fazendo um trabalho em separado dos demais jogadores, ao lado do René e também do Léo Duarte. Então o Cuéllar, que no começo da semana era dado como desfalque certo para esse jogo contra o Atlético Mineiro, pode ao longo da semana aí buscar uma recuperação rápida e se colocar à disposição do técnico Abel Braga, uma peça importante para o Flamengo nessa tentativa de recuperação no Campeonato Brasileiro. Pessoal, volto com vocês por aí. Legal, muito obrigado, Álvaro Loureiro, com notícias do Flamengo, que no domingo, eu reforço, tem pela frente o Atlético Paranaense. Cuéllar voltando a trabalhar, mas é bom ir com calma, porque tem sido um dos principais personagens desse Flamengo. PVC, o Flamengo pressionado pela torcida, desde que começou o Campeonato Brasileiro, vive em uma montanha-russa. E para piorar essa situação, a gente vem tanto perguntando por que o Flamengo não tem paz para trabalhar.
nós tivemos uma declaração, diria que infeliz, né, do dirigente de Relações Externas do Flamengo, Cacau, que disse que, tá ali na tela, abre aspas, escreveram Mickey certinho, não foi a torcida, fecha aspas. Alimentar a guerra é muito ruim. Então, o Cacau foi muito mal nessa declaração, muito. Rubro-negro, corintiano, palmeirense, brasileiros, como nós todos somos, o grande déficit do Brasil é a educação, a gente escreve certo, a gente escreve errado. Não é esse o problema. Eu acho que há muito tempo eu tenho falado que tem uma distinção entre as redes sociais e o mundo e o Maracanã. No ano passado teve uma movimentação grande no Ninho do Urubu. Ontem foram 10 pessoas. Se no ano passado, porque você podia dizer assim, foram 10 pessoas só porque o Ninho do Urubu é muito longe. Podia ser. Mas no ano passado houve uma movimentação grande no Ninho do Urubu, com os jogadores saindo de carro, sendo pressionados. Não foi o caso dessa vez. Há uma movimentação grande nas redes sociais, que foi para os muros da Gávea que a gente está vendo. Não se expressou igual no Maracanã, não se expressou igual no Ninho do Urubu, apesar da convocação pela internet. Então tem uma distinção entre a torcida da rede social e a torcida do mundo real. Helena Calil foi muito feliz ontem na matéria que ela fez. Eu acho que a questão não é você defender o Abel. A pergunta é o que é melhor para o Flamengo. Não é o que é melhor para o Abel, é para o Flamengo. O Flamengo teve, neste século, 41 treinadores em 19 anos. Dá uma média de 2,05 por ano. E o Flamengo, neste século, ganhou campeonatos cariocas em 2001, em 2004, em 2007, 8, 9, 11, 14, e 17 e 19. São 9 títulos estaduais. Ganhou neste século um brasileiro, 2 Copas do Brasil e só. E a Mercosul é do século passado. Entre 80 e 92, o Flamengo teve 12 anos com 16 técnicos. Uma média de 1,3, diferente dos 2,05 de agora. Ganhou 5 brasileiros, uma Copa do Brasil, um Mundial e uma Libertadores. Onde está a razão? A torcida pode escolher. Luiz Carlos Quartarolo, como você analisa primeiro a declaração do dirigente ali, do Cacau, e toda essa pressão em cima do Abel Braga, torcedores, enfim, nas redes sociais, movimento, hashtag Fora Abel, nesse Flamengo, com esses resultados e com esse futebol que o Flamengo tem apresentado? Bem, Abel, eu venho dizendo o seguinte, né, que parece que há uma indústria de crise dentro do Flamengo. As pessoas ficam esperando uma derrota, qualquer coisinha que não aconteça como eles querem no jogo, para depois já protestar. Quando ganha do Corinthians aqui, vai bem, quando ganha do Cruzeiro, aí todo mundo fica quieto. É aquele negócio do cara ficar na tocaia, esperando acontecer. O Abel tem falhas, eu acho que ele continua insistindo com o Gabigol, o Gabriel, e quando é perguntado a respeito, como foi no fim de semana, ele explica que taticamente ele está bem. Mas eu acho que o Gabriel, ou o Gabigol, como queiram, ele veio para fazer gol, não para marcar zagueiro e muito menos volante. Então ele pode resolver essa situação, até porque ele tem elenco para isso. É incrível como é o futebol, o PVC sabe disso, a Lívia também, você, Abel. É que o jogador mais barato dos contratados do Flamengo, o Bruno Henrique, é o que mais está dando o resultado. Mas faz parte do futebol. E como faz parte também a crítica. E o Abel Braga já tem um lombo bem calejado para saber levar isso aí. Eu acho que o dirigente devia ficar caladinho nesse momento para não esquentar ainda mais, para não botar mais gasolina nesse fogo. Até porque, deu para entender, 10 torcedores não representam assim os milhões de torcedores do Flamengo. Acho que os caras vão esperar mais um pouquinho. Então calma, Flamengo. Time para resolver tem e técnico também. Basta agora, desculpa, Abel, o dirigente, no momento já que estão tentando criar tanta turbulência, fica quieto, sair do cenário, porque é o que se pode fazer de melhor nesse momento. Agora, sabe o que eu acho curioso, Quartarolo, PVC e Abel? Que alguns torcedores que costumam colocar lá nas redes sociais as críticas, pedem a cabeça do Abel. Sai, Abel, o Abel que está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, e pedem Renato Portaluppi, que é o 19º no Campeonato Brasileiro e ainda não venceu o Quartarolo. E aí, se estão insatisfeitos com os resultados do Abel, e o Renato, que está empregado, e muito bem empregado no Grêmio, tem sido a pedida. Como se explica? Há um contrassenso, né? Porque eles pedem aí no Rio de Janeiro o Abel, ou melhor, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, para o lugar do Abel, e a campanha do Abel é melhor que a do Renato.
E pedem, muitas vezes nas redes sociais, que o Tite saia da seleção e que chegue o Renato, que hoje é a grande decepção do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, tem time para reagir, vem fazendo grandes campanhas e a gente reconhece que é um trabalhador muito efetivo no que faz. Mas nesse momento, não é hora de defender o Renato, ele está em baixa, né? Não dá para entender, há um contrassenso, parece que é só para cutucar mesmo. Eu acho que quando o pessoal pede o Renato é pelo trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos no Grêmio, claro. E não por esse momento do Grêmio agora. Sim, agora, voltando especificamente ao Flamengo, alguns torcedores analisam, por exemplo, o Flamengo jogou mal contra o time tal, teve um resultado ruim contra o Peñarol. De vez em quando o Flamengo joga mal e tem problemas. O que vem à minha cabeça é, toda vez que o time joga mal, a culpa é só do técnico? Não, mas vamos fazer essa conta é boa. Não tem jogos em que há falhas individuais dos jogadores, ou alguns jogadores, como o Quartarolo acabou de citar. O Gabigol agora está numa fase ruim. O Arrascaeta, que fez excelentes jogos, não vem fazendo bons jogos Rodrigo ultimamente. Caio, que vinha bem, falhou. Eu não estou querendo dizer que a culpa de certas derrotas do Flamengo, ela está em cima do Gabigol, ela está em cima de todo mundo. Do Abel Braga, dos jogadores. Às vezes é um erro do técnico que faz o time perder, sim, claro. Agora, eu tô com o PVC porque o que eu defendo, não só para o Flamengo, a minha visão de futebol, do futebol brasileiro crescer e dos times melhorarem, inclusive o Flamengo, é trabalho a longo prazo. É isso que eu defendo, independentemente de ser o Abel. Agora estamos falando do Abel porque o Abel é o escolhido do Flamengo. Então deixem o Abel trabalhar. O Flamengo muda de técnico toda hora, daqui a pouco sai o Abel. Vai fazer a vontade de alguns. Vai entrar outro, que o Flamengo também não vai ganhar todos os jogos espetacularmente e ganhar todos os campeonatos como eles querem, ou vai? Quando o Flamengo demitiu o Abel, seja no meio deste ano, ou seja no final do ano, ou seja no ano que vem, não vai se escolher o próximo técnico, vai se escolher a próxima vítima. É isso. Agora, o ponto, se tocou num ponto importante. Pega os últimos 4 jogos do Flamengo. O Flamengo é um time que tem um problema defensivo grave, a gente sabe disso no ano inteiro. Nos últimos 4 jogos ele não sofreu gol em 2. 50% dos jogos é um recorte pequeno, porque o Flamengo tem um problema de sofrer gol todo jogo. É verdade. Nos últimos 4 jogos, o Flamengo empatou 0-0 com o Peñarol e merecia ganhar o jogo. Sim. Pô, merecia golear. O Flamengo meteu 3-1 na Chapecoense e empatou com o São Paulo. Com o time reserva, com o Ronaldo jogando muito bem. Empatou com o São Paulo jogando com o time reserva e podia ganhar o jogo. Embora tenha jogado defensivamente. Mas depois da Chapecoense, teve o meio de semana contra o Corinthians e ganhou de 1-0, jogando a melhor atuação do time no ano. E aí jogou um bom primeiro tempo contra o Atlético e piorou muito no segundo tempo, quando sofreu um gol com 11-10, errou um erro individual, que causou a necessidade de sair para jogar, e o Abel, que é acusado de retranqueiro, encheu o time de atacante, não fez um time jogar bem, o time jogou mal no segundo tempo, porque encheu de atacante e congestionou a parte onde podia resolver o jogo. Tem um erro no segundo tempo. O primeiro tempo foi bom. Então, nos últimos 4 jogos, você faz 3 jogos e meio com nota 7, 6,5, vai? Com notas, com atuações boas. Não brilhantes, mas boas. Então, se você olhar para trás, tem o título estadual. Esquece o estadual. Esses últimos 4 jogos, eles foram bons. Perdeu para o Atlético Mineiro, com um segundo tempo ruim. Para analisar o desempenho e não o resultado. Mas eu acho que, ultimamente, o que vem incomodando a torcida, e é o que muito se incomoda nas redes sociais também, as pessoas não estão dispostas a ouvir a sua opinião. Elas querem que você concorde com elas. Exatamente. E como o Abel, ultimamente, tem dado declarações que agridem os torcedores que não querem aquela sinceridade, acho que é aí que está o ponto da turbulência. Quando ele diz, e é um direito do Abel ter a sua opinião, né, que o Beira-Rio é lindo, que é um estádio maravilhoso, quando ele diz que perder é normal, isso acho que incomodou mais a torcida PVC do que até mesmo a atuação em campo. Aí eu acho que tem uma falta de habilidade dele. Porque ele sabe que tem muita gente contra a permanência dele. Não precisa colocar gasolina. Ele precisa ser cuidadoso nas declarações. Nunca vai ser normal para um time como o Flamengo perder. Por outro lado, o Flamengo foi campeão brasileiro em 80, em 82, em 87
E nas 3 campanhas vitoriosas de 6, perdeu para o Atlético em Belo Horizonte. Mas acho que tem que mudar esse discurso, PVC, porque para o Flamengo tem que ser normal perder, não pode ser normal aceitar a derrota. Porque o time entra em campo não tendo a certeza de que vai vencer. Tem razão. É normal perder, isso é do esporte. O jogador, o treinador, a direção não pode achar, não pode aceitar a derrota e falar assim, não, perdemos, foi só um jogo. Não, perderam 3 pontos. Eles precisam sentir a derrota, mas que é normal perder, é normal. Eu concordo, é isso aí, você está certinha. O normal é você, depois de uma derrota que você não admite que exista, não transformar uma derrota numa crise maior do que a própria derrota. Pronto, é isso aí. Bom, daqui a pouquinho a gente coloca a sua opinião na tela. Hashtag Tarde Redonda está aberta para a torcida do Flamengo, do Galo, do Corinthians, do Palmeiras. Tá a fim de aparecer na tela? Quer tabelar com o PVC, com o Quartarolo, com o Abel? Mande a sua pergunta para a gente que daqui a pouquinho nós vamos acionar as nossas redes sociais. Vamos voltar a falar de seleção brasileira, então. A seleção brasileira que já começa a preparação lá na Granja Comari,